Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre candlesticks, tá? Para quem não sabe quem é candlestick, vai ficar claramente na sua cabeça como funciona esse gráfico, tá? Para quem não sabe, é um gráfico, assim como qualquer outro, tem um gráfico de linha, gráfico de pizza, gráfico de barras, todo mundo já conhece esses gráficos clássicos, né? Vocês aprenderam aí no ensino médio, ensino fundamental, mas o gráfico de candlesticks é um gráfico que a gente não vê na escola, tá? É um gráfico que nada mais é do que qualquer um desses, tá? Ele indica, por exemplo, o preço em relação ao tempo, né? Quanto que o preço sobe ou o preço desce em relação ao tempo, assim como linhas também poderiam indicar isso, o gráfico de barras também poderia indicar, só que o gráfico de candlestick é um gráfico muito mais completo, tá? Ele te dá muito mais informações sobre o que aconteceu naquele tempo, tá? O que o preço variou naquele tempo, do que um gráfico de linha, por exemplo. Um exemplo de gráfico de linha, vamos colocar uma situação básica, tá? A não ser preço por tempo, vamos trocar esse preço aqui, ó, por temperatura, que são algo que vocês já estão habituados a saber, temperatura, tá? E aqui embaixo também, colocar T de temperatura. Por exemplo, o que seria um gráfico de linha? Nós estamos aqui, por exemplo, no dia 1, certo? E no dia 1, temos está fazendo 15 graus hoje, no dia 1. Dia 2, vai estar fazendo, por exemplo, 25 graus. Então, no dia 2, 25 graus. Aí você tem aquela linha assim que indica isso, correto? No dia 3, foi para 10 graus. Dia 4, fez 35 graus. Dia 5, vamos supor, abaixou para 30. Dia 6, foi para 35 de novo. Depois despencou lá no dia 7, lá para 5 graus. Entende? É um gráfico de linha, normalmente, igual vocês conhecem, que está indicando simplesmente isso. A temperatura em relação ao tempo. Nesse caso aqui, esse tempo aqui a gente está falando em dias. Correto? Ó, primeiro, 15 graus no dia 1. 25 graus no dia 2, né? Dia 3, ele veio cá para 10 graus, ó. E assim por diante, nesse gráfico de linha, correto? Um gráfico de candlestick, ele é um pouco diferente. Por exemplo, no dia 1, ele vai aparecer, aqui fez como se ele estivesse em 15 graus, correto? Mas por que 15 graus? Fez 15 graus o dia todo? Claro que não, né? Teve momentos que ele foi lá em 20, momentos que ele desceu para 5, mas ele fechou o dia com 15 graus, tá? Ou, por exemplo, uma média, né? Uma média entre as temperaturas do dia foram 15 graus. É um gráfico que te mostra, por exemplo, a média, não te mostra o que aconteceu durante o dia todo. O gráfico de candlestick não. O de candlestick, ele vai te mostrar o que aconteceu com o gráfico durante todo o tempo. Por exemplo, o gráfico começou aqui, ele foi subindo, né? Ele foi subindo, ele chegou até 25, ele chegou também até dia 5, porém, ele finalizou no dia 15, tá? No dia 15, na temperatura 15, ó. Ele finalizou aqui, tá? Mas ele mostra o quê? Que ele, ó, por exemplo, abriu o dia começou em 10 graus, na parte de baixo desse candle verde, tá? Tem uma grande diferença do verde para o vermelho. No caso, o verde. Ele começou em 10 graus, ele subiu durante o dia, bateu lá em cima, nos 25 graus, só que ele abaixou a temperatura, deixou uma sombra, tá? Quando a gente tem um pauzinho, a gente chama de pavio. Deixou uma sombra, pavio, ou seja, ele bateu lá nos 25, mas depois ele desceu, foi descendo, descendo e finalizou aqui nos 15 graus. Algum momento do dia, chegou a bater 5 graus no dia 1. Porque, ó, ele nasceu aqui e tal, ele chegou a descer, olha a sombra onde está. Quer dizer, então, que o valor, né, desse tempo, da temperatura, a temperatura chegou a 5 graus Celsius, mas não se manteve aqui, ela subiu de novo, passou pelo 6, 7, 8, 9, 10, bateu lá no 25 e finalizou no 15. Então, esse candle aqui traz pra gente muito mais informações do que aconteceu no gráfico, e não, basicamente, o preço. Preço não, a temperatura terminou em 15 graus, igual esse gráfico está fazendo, tá? Vamos colocar aqui de fim de temperatura. Vai mostrar o fim da temperatura no dia. Então, temperatura aqui acabou nos 15 graus, então ele marcou 15 graus para você. Você não sabe, através do gráfico de linha, se ele chegou a bater 5, se ele foi lá no 40 e voltou. No gráfico de candle, não. A gente sabe quando ele começou com 10 graus, a gente sabe que ele teve a mínima, né? Ele chegou até 5 graus, depois ele teve uma máxima, né? Que ele chegou até 25, mas que ele finalizou nos 15, tá? O gráfico de candle, então, mostra muito mais informações pra gente.
Ah, Thales, por que esse candle aqui ele é verde? Tem uma diferença de um candle verde para um candle vermelho. O candle verde está significando, nesse gráfico de temperatura em relação ao tempo, que a temperatura começou mais baixa do que ela terminou. Ou seja, é um candle de alta, tá? Então a temperatura subiu durante o dia. Ele começou em 10 graus e finalizou em 15 graus. Ele chegou até 25, porque o pavio mostra isso. Ele chegou até 5 também, porque esse pavio mostra isso. Porém, é um candle verde, então ele abriu em 10 graus e finalizou em 15 graus. Um outro gráfico, vamos supor que aqui no dia 3, a gente tem um gráfico igualzinho, tá? Um candle igualzinho esse, porém vermelho. Qual que é a diferença desse vermelho para esse candle verde? Simplesmente uma coisa. A máxima que ele chegou continua sendo 25 graus. Você vê ó, que o preço não, a temperatura chegou, bateu aqui 25 graus. A temperatura também bateu aqui embaixo, 5 graus Celsius, tá vendo? O mínimo que ela chegou foi 5 graus, o máximo que ela chegou foi 25 graus. Porém, o que muda aqui é o quê? Que a abertura desse candle, tá? A abertura do dia foi em 15 graus. Amanheceu fazendo 15 graus e na hora que finalizou o dia, né, 11h59 da noite, estava fazendo 10 graus. Então a diferença é, no candle verde, a abertura do candle, né, quando começa é embaixo, termina em cima, e do vermelho começa em cima e termina embaixo, correto? Então, ó, só para ficar mais claro aí para vocês, o gráfico, o candle verde que a gente fez, né, o início da temperatura foi 10 graus, aqui embaixo, correto? 10, início. No fim do dia, a temperatura estava em 15 graus. O máximo que ela chegou foi 25 graus, correto? O máximo que ela chegou foi 25 graus. O mínimo que ela chegou, vou colocar Mzinho, minúsculo, foi 5 graus. Já no nosso candle vermelho, o máximo que ela chegou foi 25 também, correto? Pavio aqui em cima. O mínimo que ela chegou também foi 5. Ó, o máximo aqui 25, o mínimo 5, do mesmo jeito. Porém, esse candle, ele abriu embaixo, ele abriu em cima, correto? E desceu. Então, o início desse candle aqui, tá? A temperatura começou no dia com 15 graus e finalizou com 10 graus, correto? Então, aqui dá para simplificar mais ou menos qual a diferença de um gráfico de linhas para um gráfico de candle e o que um candle quer dizer para você quando ele aparece aí no gráfico temperatura em relação ao tempo. Ah, Thales, mas a gente está falando de preço, está falando de gráfico de câmbio, né? Então é lógico que no lugar de temperatura vai ser preço, tá? É o valor de certa moeda em relação a outra em determinado período de tempo. Se a gente tirasse temperatura aqui e colocasse preço, por exemplo, poderia falar o quê? Que começou, vamos supor que é o, sei lá, o morango, o preço do morango em relação ao real. Um exemplo, o morango em relação ao real. Então, ó, ele iniciou valendo 10 reais, no final do dia estava valendo 15 reais. Mas no meio da trajetória, o morango, durante um dia, o morango estava valendo 25 reais e também chegou a valer 5 reais no mesmo dia. E aqui só mostrou pra gente o quê? Que o morango no final do dia estava 15 reais, só essa informação que a gente tem. Aqui a gente tem 3 a mais, tá? O início, até onde ela chegou no dia e até onde ela baixou no dia. Mesma coisa no gráfico de candle vermelho, né? Quando você tem um candle vermelho aqui, ela começou valendo 15, terminou o dia valendo 10 e mostra também que no máximo e a mínima que ele teve no dia. Perfeito? Aquela diferença que eu acabei de mostrar para vocês agora mais didático, né? Sobre como ler um candle, né? Como ler um candlestick. Muito simples, tá? Aqui a gente tem sempre a ponta do pavio, sendo vermelho ou sendo verde, não interessa, vai ser o máximo. O preço máximo naquele tempo que aquilo ali aconteceu, tá? O máximo, preço máximo. Vamos supor aqui, sei lá, valia 100 reais o morango, um exemplo, tá? E aqui também, ó, o máximo. Chegou a valer 100 reais. O máximo que chegou é o ponto do pavio de cima, correto?
Bem aqui, ó, a gente chama de corpo, tá? A gente chama isso aqui de pavio e essa parte aqui, grande, né? Que a gente chama de corpo. Bem no corpo do candle verde é onde? É o fechamento do preço naquele tempo. Ah, Thales, qual o tempo? Depende, tá? Vocês vão ver mais pra frente que a gente tem vários tempos. Um gráfico de candle, um candlezinho, pode simbolizar, por exemplo, o que aconteceu em 1 minuto, o que aconteceu em 5 minutos, o que aconteceu em 15, um dia, tá? Uma hora, uma semana, até um ano, tá? Depende do tempo que a gente configura na plataforma. Mas, por exemplo, nesse exemplo aqui não interessa o tempo vocês vão ver depois, mas vamos supor aqui um exemplo que seja aqui em um dia, tá? Um gráfico de um dia, então o máximo que o Morango chegou foi R$100. Por que o fechamento é em cima? Porque o gráfico é verde, né? Ou seja, ele está subindo. Foi o quê? Um crescimento do preço. Ele começou aqui embaixo e terminou aqui em cima. Logo, o fechamento do preço, por exemplo, foi o quê? Em R$80. Aqui embaixo a gente tem a abertura do preço. A abertura do preço nada mais é do que onde o preço começou. Então, no início desse dia, a gente podia falar que o morango estava R$20 para você, correto? E aqui embaixo é a sombra mínima, né, o pavio de baixo. Não interessa agora se é verde ou vermelho, sempre a ponta do pavio de baixo vai ser o mínimo, tá? Então, o preço começou aqui, por exemplo, em R$10. Começou não, ele chegou a ter R$10, tá? Ele começou o dia com 20, chegou a bater até 10, depois ele conseguiu chegar até R$100, mas ele finalizou o dia valendo 80. Mesma coisa aqui, só que aqui agora a abertura é em cima, porque é um candle vermelho. Ele começa em cima e como o candle vermelho mostra que durante o dia ele desvalorizou, é óbvio que ele começou a abertura em cima e fechou o dia no baixo, porque ele desvalorizou, né? Ele começou o dia valendo 80, até subiu um pouquinho, ficando R$100, valendo 100, tá? Depois, ó, vamos supor, quando ele abriu aqui, ele subiu um pouquinho para valer 100. Nisso, esse candle não estava vermelho, ele estava verde, porque ele estava valorizando durante o dia. Tá? Ele valorizando, mas depois foi caindo, voltou a valer 80 e começou a valer menos que 80. Esse candle já vai mudar de cor automaticamente, vai continuar andando, chegou até lá embaixo, né? No mínimo. Chegou no mínimo, que a gente falou aqui que o mínimo aqui nesse caso era R$10, um exemplo, e depois subiu de novo um pouco, terminando o preço no seu fechamento, o morango valendo R$20. Ok? Então, essa é a diferença aí de um gráfico de linha, um gráfico de barra, para o gráfico de candle. Dentro do mercado financeiro, a gente utiliza 90% do tempo o gráfico de candle para a gente ter mais noção do que o preço está fazendo em determinado horário, determinado intervalo de tempo. Tá certo? Então aqui a gente vai, por exemplo, olhar agora na linguagem, né, do mercado financeiro o preço do ouro em relação ao preço do dólar, né? O ouro começou valendo R$20, terminou valendo R$80 no dia, mas no meio do caminho, sei lá, 3 horas da tarde, ele chegou a bater 100, tá? Depois 4 horas da tarde, um exemplo, chegou a bater 10, mas ele finalizou valendo 80 e abriu valendo 20. Aqui no caso de baixo a mesma coisa, o que inverte é só o valor de fechamento com o valor de abertura, por ser um candle vermelho, um candle de desvalorização da moeda durante o dia, ou seja, começou com 80, está com 20, desvalorizou, e aqui começou com 20, está com 80, um candle de valorização.